Vamos agora acionar um artilheiro, e não é de seleção não, é da informação. Nosso craque, Ivan Brandão, tá aqui com a gente. Que apresentação, hein? O cara é demais, ele merece, ele é o nosso Carlo Ancelotti. Oi, Ivan Brandão, você tá por aí, mas hoje a gente vai falar, não é de seleção não, é do Supremo Tribunal Federal que vai decidir se provas obtidas em celulares encontrados por acaso em cena de crime, elas vão ser válidas. Esse é um caso de repercussão geral, mas como que essa história toda começou? Explica pra gente, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu tive que mandar, Alexandre, Isa, Larissa, alguns e-mails para Interpol em inglês. Então eu tô me sentindo mais um Joel Santana do que um Carlo Ancelotti. From the medium, from behind. Mas até porque o Carlo Ancelotti é conhecido por ser um grande poliglota, né? Não é só poliglota, ele fala tantas e tantas e tantas línguas e daqui a pouco vai falar o português. Já tô nessa expectativa. Eu já sou um troglodita, mas vamos embora aqui falar dessa notícia aqui do Supremo Tribunal Federal, que vai ter repercussão geral e é um caso muito curioso, está marcado o julgamento para o próximo dia 11 de junho. A história é a seguinte, Isabela, um bandido roubou a bolsa de uma mulher quando ela saía do banco, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. E aí, durante a fuga, ele deixou o celular cair no chão. A polícia pegou esse celular, analisou o aparelho, e conseguiu identificá-lo. Ele foi condenado em primeira instância, mas quando o caso chegou lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esse bandido foi absolvido, porque o TJ considerou que o acesso à agenda dele, às chamadas telefônicas, a todo o conteúdo que estava ali no celular que foi derrubado na cena do crime, sem nenhum tipo de autorização judicial, violou o sigilo dos dados e das comunicações desse suspeito. Então foi absolvido. E aí o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade, os ministros do STF já meio que tomaram uma decisão, reverteram essa absolvição e condenaram esse criminoso, só que, como esse caso versa inclusive com o que vocês estavam falando há pouco, né? O Márcio Rocha trouxe a informação do Marco Civil da Internet, muito embora não seja esse ponto aí que os ministros estejam votando agora, apagar a luz aqui no estúdio, mas tudo bem, para quem está na live. Os ministros vão precisar estabelecer uma tese sobre essa situação, porque é um tema complexo, aparentemente não parece, mas é um tema muito complexo. E aí, repercussão geral, Isabela, porque o que eles decidirem vai valer para todos os tribunais aqui do país. O que aconteceu? O ministro Dias Toffoli é o relator dessa matéria lá no Supremo Tribunal Federal, e aí ele votou para restabelecer a condenação e todos os ministros o acompanharam. Mas aí o ministro Cristiano Zanin destacou que o seguinte: só foi possível condená-lo agora porque a perícia do celular ocorreu antes do Marco Civil da Internet. Então, essas normas que passaram a reconhecer de fato a proteção dos dados pessoais como um direito fundamental veio depois. Então, há uma discussão em relação a isso, né? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro defende que as perícias sejam feitas apenas com autorização judicial, que nesse caso específico do assaltante, a polícia, muito embora tenha chegado até o bandido, acabou reconhecendo parentes dele, esses parentes foram investigados mesmo sem nenhuma ligação com o crime, né, com o roubo da bolsa da mulher que saía do banco. Então outras pessoas acabaram tendo seu sigilo violado também, então por isso gerou essa polêmica. Essa matéria vai ser votada no plenário do Supremo Tribunal Federal, então, repito, no dia 11 de junho, quer dizer, já há um entendimento unânime dos ministros de que esse cidadão não pode ser absolvido, ele vai ser condenado, mas eles vão fixar uma tese. E aí existem duas correntes entre os ministros, né? O Supremo Tribunal Federal vai dizer se provas obtidas por meio de uma perícia realizada sem autorização judicial em um celular encontrado por acaso na cena do crime, quer dizer, é muito específico, mas é algo que pode acontecer, se essas provas são válidas ou não. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele defende que o acesso seja permitido a esses celulares. Encontramos aqui um celular na cena do crime, mas apenas para identificar o autor. E aí as autoridades não podem usar o conteúdo do aparelho para vasculhar, quer dizer, vasculhar esse aparelho para outros fins. Mas os ministros Nunes Marques e Flávio Dino alertam que se você não limitar muito bem esse alcance aí do investigador, enfim, de quem encontrar o celular na cena do crime, você pode acabar violando o direito à intimidade e à privacidade, que muito embora trate-se aqui de um ladrão de bolsas, tem também esses direitos garantidos pela Constituição. É uma história que começou lá no Rio de Janeiro e que vai acabar valendo a decisão do Supremo Tribunal Federal para todos os tribunais aqui do país.
Legal, Ivan. E podem apagar a sua luz, né? Porque você vai lá, esclarece, ilumina, brilhanta o ambiente. Brilhando, né? Cara, é bom, né? Fiz É bem bom, sua é bom. propaganda? Hoje a gente tá bom, de bom muito humor obrigado. com você, né? Aqui no Alta Frequência. Eu não fiz nenhum Pix, não fiz nada, eu tô achando estranho. Acho que vai vir uns e-mails. Depois aí. chega a Ivan, conta. por favor, Ivan, tô por com favor. saudade. Vem aí. E a gente volta a se falar nesse horário amanhã, tá bom? Combinado? Valeu, minha gente. Valeu, Valeu, abração. Ivan. Agora é 2 horas e 13 minutos.